Esta conferência será gravada agora. Muito bem. Hoje é dia 5 de maio, eu sou Antônio Montiel. Vamos para a nossa aula ao vivo de hoje, onde a gente vai fazer algumas análises, né? Faremos algumas análises aqui de mercado, usando todo o material disponível no curso de vocês. Então a gente já começa pelo mercado local, né? Vou fazer uma análise da BMF, dólar índice futuro, depois a gente passa para o mercado de Forex. No caso do índice, né, a gente vê o mercado bastante incerto aí nas últimas sessões, e é por causa dessa figura que vocês estão vendo na minha tela, que é o triângulo simétrico. Né, o triângulo simétrico, né, que é essa figura aqui que está compreendida entre essas linhas azuis. Ela é uma figura de continuação de tendência, né, pela definição. Puxa, Montiel, qual tendência que ela continua? Se a gente tirar um pouquinho o zoom, ele responde, né, ele é autoexplicativo, então com certeza é uma figura de continuação da tendência de alta. Né, então a gente tem este movimento aqui atualmente, né, o que deve se seguir aí a esse triângulo, mas existe um porém. Né, enquanto os preços estão dentro de um triângulo simétrico, como nesse caso aqui, significa que não há uma tendência ou não há uma direção definida do mercado no curto prazo, já que ele bate em cima, bate embaixo. Né? Como a gente não tem uma situação direcional, como a gente não tem uma tendência no momento no mercado, ele fica muito errático e volátil. Então, enquanto os preços estiverem dentro desse triângulo, nós não temos uma tendência definida no longo prazo. A gente tem ele construindo essa figura de continuação de tendência, tá? Mas ainda ele precisa romper essa figura para ele continuar a tendência de alta dele, tá? Então, é isso que a gente tem no índice. Então, a gente vê que ele vinha caindo, aí no dia de hoje ele fez esse movimento corretivo, mas ele deve vir buscar, assim, nas próximas sessões, o fundo desse triângulo aqui, né, no caso do índice futuro, na região dos 117.500 e pouquinho aí. Tá? A gente deve ver ele batendo aqui, ou eventualmente até um falso movimento antes, acredito eu, do rompimento dessa resistência, já que ele apanhou muito nessa resistência aqui, né, nas últimas semanas aí, acho que desde o dia meados de abril, aí, desde o dia 10, 12 de abril, ele está com essa resistência sendo respeitada, tá bom? Mas, assim, acima disso, sim, a gente tem uma situação de retomada da tendência, tá? Que é o que a gente mostrou no gráfico aqui. Muito bem, então, puxa, Montiel, triângulo simétrico, tem uma aula lá a respeito disso, tá? Lá no curso online de vocês. Caso do dólar, vamos lá. Caso do dólar futuro. O dólar futuro é um pouco diferente, a gente não tem um triângulo simétrico, mas a gente tem uma situação aqui, né, que pode ser essa resistência. Eu vou pintar ela para se destacar aqui das demais linhas. Vamos lá, aparência, deixar ela em fúcsia aqui, e essa LTA. Então, apesar de não ser um triângulo simétrico que a gente tem aqui, a gente pode chamar isso daqui de um triângulo descendente. Legal? Então, é por isso também a indefinição, né? Enfim, funciona da mesma maneira que um triângulo simétrico. Existe uma indefinição de médio prazo, enquanto os preços estão dentro dessa figura. Um primeiro indicativo disso, pessoal, acho que, né, quem usa médias móveis, e aí a gente tem algumas aulas de médias móveis lá no curso de vocês, inclusive uma de como usa na prática, que eu fiz, que a gente vê essa média azul, né, a linha azul que a gente tem aqui no gráfico, é a média móvel de 200 períodos. Um dos indicativos de o mercado estar lateralizado há muito tempo é que ela está reta, tá vendo? Ela está flat, né? Que é difícil, né, acontecer numa média móvel de 200 períodos, né? Geralmente ela é mais, ele termina por ser mais direcional, legal? Mas ela tem essa situação flat. Então, quando a média está
tá flat, né? Cadê tá aqui, a minha caneta. Quando a gente tem a média reta, a média flat, realmente é um indicativo de que não existe tendência. Puxa, a média de 200 está reta, não existe tendência no longo prazo, tá bom? Então, no caso do dólar, a gente está se aproximando de um suporte, né? Assim como o índice tem aí um viés de romper a resistência, o dólar a gente também tem um viés de romper o suporte. Lógico que esse 5,35 aqui pode funcionar nas próximas semanas? Pode. Então, cuidado para quem opera BMF aí, que a gente tem os dois, tanto o índice quanto o dólar, chegando perto de importantes suportes e resistências que devem funcionar nas próximas sessões, tá? Né, amanhã, depois de amanhã, enfim. A gente tem essa situação aqui. Legal? Então, puxa, Montiel, ele rompeu a LTA. Muito bem, a gente tem o primeiro suporte aqui no 5,22, que é esse fundo aqui. E o próximo no 5,46, né, ou 5 bola, como queiram, que é esse último suporte mais importante aqui, tá? Que após o rompimento dessa LTA, este deve ser os próximos alvos para o dólar nas próximas sessões, tá bom? Vamos pular para o Forex. No Forex nós temos acho que a primeira oportunidade no Euro-Yen, né? Que a gente vê o Euro-Yen bastante direcional, então ele claramente está numa tendência de alta, né? A gente vê esse direcional de alta. Ele fez um topo, né? E vem num movimento de pullback agora. Vou dar um pouco mais de zoom para vocês, né? Aqui no 131. Ele vem nesse momento construindo o pullback no 131, tá vendo? Nessa máxima aqui, né? Então ele pode fazer o pullback entre essa região dessas duas máximas aqui, né? Que inclusive essa de baixo coincide com a média móvel de 20 períodos, né? Mais uma vez, existe essa aula lá no curso de vocês, né? Como usar as médias móveis na prática, onde a gente fala de entrada direcional, entrada a favor da tendência na média móvel de 20. Então, o que a gente espera aqui? Né? Que ele venha ou no 131, ou até um pouquinho menos aqui, no 130 e 65, tá vendo? Né? Talvez até um pouco menos, 70, nessa região aqui, tá? Que ele venha nessa região e deixe um sinal para a gente. O que é sinal, Tiel? É ele vir aqui na nossa média de 20 e deixar martelo, deixar um doji, ou até um martelo invertido. Legal? Lembrando que no curso de vocês a gente tem aulas, né, de candlesticks, onde explicamos cada uma dessas figuras. Então, aqui é o lugar onde a gente realmente pode usar essa figura, né, para operar. Espera ele vir. Então, nas próximas sessões, o que a gente deve esperar é isso. Puxa, ele parece que está fazendo pullback. Olha, Montiel, no 131. Posso comprar? Gente, lembrem da metodologia SCE. Sinal, confirmação, entrada. Né? A gente não tem ainda uma vela de sinal. O que é uma vela de sinal? Outra vez, um martelo, um doji, um martelo invertido. Então, a partir do momento que aqui na região, né, então lembre-se primeiro, a região, que é entre os 131, entre os 130 e 70, junto com a média móvel de 20 períodos, né, que é essa linha vermelha, a gente tenha um sinal. Então, é isso o que a gente espera aqui. Né? Então, depois que ele fizer o martelo, como que a gente opera? Compra na máxima e stop na mínima. Legal? A favor da tendência. Entrou na operação. Entrada. Motivo da operação. Puxa, pullback no topo anterior, retorno à média móvel, eventualmente até uma bandeira, né, rompimento de uma bandeira de alta que ele tem aqui. Stop abaixo da vela de sinal. Limite projetado. Se a gente compra aqui, qual que é o primeiro alvo? Né, sempre, se a gente comprar, por exemplo, aqui nesse martelo, qual que é o primeiro alvo? O topo anterior. Né? Então, se eu faço entrada nessa região, essa máxima é o meu primeiro alvo. Legal? Segundo alvo, eu posso pegar o tamanho desse movimento e projetar para cá. Então, se a gente usar
o Fibonacci projeção, vamos lá. Fibonacci expansão, chamado aqui. A gente pega a mínima, leva lá na máxima, e traz ele para lá, atrapalhando. Pronto. Para cá, ó, o 100% seria o nosso alvo projetado, lá no 133,76. Legal? Então, puxa, fez a entrada a favor desse direcional, quais são os alvos? Primeiro, a máxima. Se quiser usar essa projeção aqui, o 61,8, né, nessa região, pode usar. E esse é o terceiro alvo. Alvo 1, 2 e 3. Legal? Então, essa oportunidade que a gente tem aí pela frente. Enfim. E aqui é como a gente usa a análise técnica, né, na prática para operar, nesse caso, o mercado de Forex. Tá? Então, a gente fez um pouco de aplicação prática de tudo aquilo que vocês, né, estão acompanhando no curso de vocês. Muito bem. Depois nós temos o Yen, né? O Yen que também tem uma outra oportunidade, né, que é um outro par que tem claramente uma tendência de alta. E existe um porém, né, aqui, e a gente já vai falar dele, entendendo um pouco do comportamento dessa figura. Tá? A gente tem uma máxima aqui, depois nós temos uma máxima maior, e parece que ele fez uma máxima menor. Né? Alguém arrisca o que parece essa figura aqui? A gente tem uma aula no curso de vocês especificamente sobre isso. Se quiser falar, enfim, abrir o microfone, ou se quiserem colocar no chat, fique à vontade. Muito bem, Amaury. É isso aí. Ombro, cabeça, ombro. É isso aí. É o que a gente tem aqui. Né? Então, a gente tem um oco em formação aqui. Legal? Então, é por isso que eu tenho pintada essa LTB, né, como uma referência para esse movimento. Então, aqui a gente tem duas situações, tá, pessoal? Situações, né, até binárias aqui. Se ele romper essa LTA, né, e eventualmente acima do 109,70, ele descaracteriza essa figura de reversão, o oco, e ele deve buscar o topo. Então, a gente tem aqui, acima do 109,70, uma oportunidade de compra. Tá? Uma oportunidade de compra em cima de um setup que não funcionou. Muito importante isso. Em cima de um setup que falhou, a gente tem a oportunidade de entrar a favor da tendência que a gente está vendo todo mundo aí, né, que eventualmente terá como primeiro alvo o topo anterior, e se ele romper e fizer pullback, a gente tem uma outra oportunidade de continuar a favor da tendência. Porém, existe a figura do oco que o Amaury falou. Né? Então, a gente tem aqui ó, ombro, cabeça e o ombro. Como que eu opero o ombro? Como que eu opero o ombro? Não. Como que eu opero o oco, Tiel? Muito bem. A gente pega os fundos dessa figura, tá vendo? E a gente pinta a chamada linha do pescoço. Essa linha aqui. A partir do momento que ele romper essa linha e fizer um pullback nela, a gente tem uma oportunidade de venda aqui. Legal? E o alvo projetado? É essa distância aqui, entre o ombro e a linha do pescoço, entre a cabeça e a linha do pescoço, a gente projeta como alvo da nossa operação. Então, vamos dar os números certos aqui. Vamos pintar primeiro essa linha do pescoço aqui no sistema, de maneira oficial, né? E a projeção. Projeção, isso daqui. Opa. Deixa eu pegar ela aqui, isso. Para cá, se eu romper aqui, por exemplo, é isso que a gente tem. Então, para a gente ter os níveis corretos, ó, vejam vocês que a projeção ele vem bem perto aqui de um fundo anterior, tá vendo? Aqui na região dos 104,35. Né? Então, a gente até pode deixar lá, que é para não perder trade. 134,40, muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, praticamente uma operação de 300 pips. Nós temos venda, né, após aqui o rompimento da linha do pescoço, aqui nessa região.
né, do 107,35 com alvo lá no 104,41. Puxa, Montiel, isso vai acontecer essa semana? Não, provavelmente não, né? Já que a gente está vendo um gráfico diário, esse oco ele está se formando desde o final de fevereiro, né? Então nós estamos mais ou menos uns 3 meses, que é o tempo que leva para um oco se formar. Né? Essas figuras, pessoal, de reversão de tendência mais emblemáticas e mais assertivas, como o oco e o okoi, eles levam 2, 3 meses, às vezes um pouquinho mais, uns 4 meses para se formar, tá? Então, muito provavelmente, né, a gente deve ter aí o rompimento olhando, tendo como base, a gente deve ter, acho que o rompimento disso daqui lá para o meio, entre meio e fim de maio, tá? Então, é uma oportunidade para todo mundo ficar de olho, oportunidade aí de fazer 300 pips, ou até mais, ou até menos, aí depende do que cada um vai levar straight. Uma dica, e acho que um alerta para todo mundo aí. A gente vê que a média móvel de 200 períodos ela está exatamente no meio, tá vendo? Que essa linha azul aqui. Então, cuidado quando os preços atingirem essa média, porque eles vão enfrentar. Então, não esperem que é uma operação de 300 pips, não espere que quando ele cair aqui, né, e fizer o pullback, ele vai fazer assim, ó, tá? Não vai fazer assim, né? Nada cai reto, né? Nada cai numa reta só. Então, muito provavelmente, a gente vai ter essa média móvel de 200 mais ou menos por aqui, e o preço vai, né, fazer pode até dar uma boa respingada aqui até aqui em cima para depois cair, tá? Então, atenção nisso daqui. Se a gente está falando de 300 pips em todo esse range, metade do caminho, a média vai subir um pouquinho, vai dar uns 120, mais ou menos. Excelente alvo, tá? Vocês podem pensar em realizar parcial, enfim, zerar aí, depois que ele corrigir, vender de novo, tá? Quando a gente olha figuras desse tamanho, né, um comportamental muito útil é que a gente faz análise e a gente vê o movimento que o mercado deve seguir nos próximos meses. Né? Como que eu vou operar este movimento, esse eventual movimento de queda, depende do meu setup, depende do meu operacional, depende do jeito que eu opero. Se eu sou um cara que opera em gráfico de 4 horas, eu vou operando várias ondas deste movimento maior. Se eu sou um cara que faço position, então eu vou vender ali e vou segurar toda essa queda. Legal? Então a gente tem a análise. Né? Eu tenho o que eventualmente e potencialmente deve acontecer. Mas como cada um vai operar ou vai reagir nisso daqui, aí é o gosto ou o operacional de cada um. Não tem certo, não tem errado. A gente fez a análise, entendemos que o mercado vai cair, que esse vai ser o movimento, né? Esse vai ser um movimento bearish. Como que eu vou me beneficiar dele? Tá bom? Então, é por isso que não tem receita de bolo. Acho que uma coisa que vale a pena a gente comentar nessa aula é que analista é uma coisa e trader é outra. O analista, ele é o cara que ele olha o gráfico, ele analisa o contexto, ele vê tudo que tem na tela. O trader é o cara que ele vai operar isso daí de acordo às ferramentas que ele tem, ao setup dele, ao perfil dele, gerenciamento de capital e gerenciamento de risco. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu acho que é isso por hoje. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a respeito do curso? Claro, amor, e fique à vontade. Pode fazer a sua pergunta. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, sim. Eu queria só tirar uma dúvida. Eu sou novo no curso, né? Aí eu tô praticamente uma semana no curso. E eu tô aprendendo bastante, né, referente ao Forex. Tô aprendendo bastante sobre o Forex. E eu primeiro eu estudei um pouco o curso gratuito, né? Que é para verificar um pouquinho mais. E agora eu tô no que eu comprei agora recentemente. Eu verifiquei no curso que seria interessante, por exemplo, eu que trabalho praticamente o dia todo,
operar mais à noite. Mas eu queria tirar uma grande dúvida, né, dessa parte. É, na parte da noite, a parte japonesa, né, que é o iene, ele no caso não fica aberto. Eu não consegui entender muito bem isso, Tá bom? entendeu? Porque no caso, quando você opera, você tem que colocar uma posição e você deixa a posição lá. É isso que eu queria entender. Muito bem. Não, ele não fecha, Amaury. O mercado de Forex ele é 24 horas. Então, ele abre no domingo entre 5 e 6 da tarde e ele vai direto até 5, 6 da tarde na sexta-feira. Legal? Ele vai direto. O que acontece é que como o Sol anda, né, que a gente chama Following the Sun, o mercado também vai seguindo essas praças. Então, por exemplo, agora, né, a gente tem a praça de Nova York aberta, que está aberto, né, que deve, né, já está fechando aqui, Brasil, Nova York já está meio que fechando. Então, aqui agora, né, que são 5h30, 5h20, mais ou menos, o que acontece? Às 7 da noite, mais ou menos, ele vai abrir o Pacífico. O Japão deve abrir 9 horas da noite, no nosso horário. Então, aí tem liquidez, sim. Mas as corretoras, elas trabalham 24 horas, ou seja, quando você entra com a sua ordem, né, que você compra, vende, enfim, a sua ordem ela fica aberta até a hora que você fechar ela, ou ele bater no stop ou bater no limite dela, tá? Mas ele fica aberto. Tá. Entendi. Então, no caso, eu consigo operar normalmente, né? Porque eu fiquei nessa dúvida mesmo, mas agora entendi. E referente à análise que o professor passou agora, né? Do Forex agora, eu queria também subir uma dúvida também referente à análise, né? Onde você mostrou que a tendência tem a grande possibilidade de descer, e no caso, há uma possibilidade de prever ou verificar uma possibilidade de ele reverter para compra, uma coisa dessa forma, naquele exemplo que você passou? Muito bem, você fala no Yen, é isso? É isso que você mostrou agora há pouco. O último que você Tá. mostrou. Iene. Então, peraí. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Vamos lá. Esse aqui. Muito Isso. bem. Então, assim, a compra, Amaury, seria acima dos 109,70, tá vendo? Ou seja, se ele romper essa LTB e esse topo anterior, sim, ele mostra que ele tem força de vir buscar o topo aqui em cima. Entendi. Agora, se ele descesse depois do suporte, é praticamente a grande possibilidade de ter queda, só queda mesmo. Exatamente, de uma reversão de tendência por causa dessa figura aqui, que é o oco, né, que você mesmo identificou. Exatamente isso. Tá. Não, entendi. Tá ok. Legal? É importante, Amaury, e aí até, né, volto sua câmera aqui. A postura do trader, né, o trader, ele é como se fosse um caçador. Legal? A gente fica esperando os padrões se formarem e se confirmarem para a gente entrar com a operação. Legal? Então, tipo, agora, qual que é a situação que está agora? Está tudo se formando. Né? Não existe oportunidade agora. Vai existir a partir do momento que ou ele romper aquele 109,70, né, desqualificando o oco e subindo até o topo, ou ele ativando o oco depois que ele romper aquela linha do pescoço e abaixo do 107,50, entendeu? Então agora Sim. é a história de quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai, entendeu? Não, entendi. Eu Legal? tô aprendendo o curso, né? Tô aprendendo mais um pouco, vou fazer mais anotações que eu achei interessante ter essas aulas ao vivo, para tirar bastante dúvidas. Sim, não, mas essa é a ideia. Então, fique à vontade. A cada 15 dias a gente faz uma aula aqui, traga todas as suas dúvidas, que essa é a ideia mesmo, da gente interagir para você assiste a teoria, vê as outras aulas e, puxa, tenho dúvida. Tá, 15 dias a gente faz o bate-papo aqui. Beleza, então. Tranquilo. Tá bom. Então, obrigado, hein? Nada que isso, Mari. Eu que agradeço, enfim, a sua participação, a sua presença como aluno e fique à vontade. A cada 15 dias a gente faz a nossa aula aqui.